Bom dia. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre santidade. Como buscar a santidade? O que é santidade para você? Santidade no dicionário, em português, ele diz que santidade é uma qualidade, uma virtude de ser santo, um estado de santificação, pureza, religiosidade. Para nós, santidade é ser separado para uso exclusivo de Deus e para um propósito. Quando foi feito o Templo de Salomão, alguns objetos foram feitos exclusivos para ser usado no templo, como Deus ordenou. Então aqueles objetos eram limpos, só algumas pessoas específicas podiam tocá-lo, porque eles eram considerados santos e ficavam ali para ser usados somente no culto, somente com um propósito. E uma pessoa na Bíblia que foi separado com um propósito, entendeu? Para salvar o seu povo dos filisteus, e infelizmente no decorrer da sua vida ele se desviou da sua santidade, entendeu? Que foi proposta a ele desde o ventre da sua mãe. Essa pessoa foi Sansão. No livro de Juízes, no capítulo 5, fala até sobre a consagração de Sansão com o voto de Nazireu. Não sei se algum de vocês sabe, o voto de Nazireu é um voto que as pessoas faziam de seus filhos para que eles eram separados somente para trabalhar na obra do Senhor. E nesse voto, assim, seus cabelos não eram cortados, eles não poderiam tomar nenhuma bebida forte, como vinho, cerveja. E durante esse voto, não poderiam tocar em animais e nem pessoas mortos. Mesmo que eles fossem da sua família, eles não poderiam tocar. Entendeu? Agora vamos ler aqui no livro de Juízes. Juízes 13, capítulo 5. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele vai começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Aí o anjo apareceu a mãe de Sansão, explicando que ela seria mãe. Ela já era estéril, mas um anjo apareceu para ela, explicando a ela que ela seria mãe. E o seu filho, ele ia ser consagrado a Deus, separado e santificado por Deus, para livrar o povo do Egito, dos filisteus, perdão. E ali começou a história de Sansão, entendeu? Sansão cresceu, Deus abençoou o seu crescimento, porque ele estava em santidade. Mas um tempo da sua vida, ele começou a sair do propósito de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, estamos nos santificando, estamos trabalhando, estamos com num propósito ali, e nós acabamos nos desviando, entendeu? De nos desviando da nossa santidade. Foi como aconteceu com Sansão. E muitas coisas, assim, eu vou pontuar algumas coisas aqui. A primeira coisa foi no seu casamento. Muitas pessoas não sabem, mas Sansão casou a primeira vez e depois ele casou novamente com Dalila.
primeiro casamento de Sansão, ele foi desobediente. Primeira coisa, quando nós somos desobedientes, nós estamos nos afastando da santidade de Deus. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão gostou de uma menina que não era da sua tribo, não era do seu povo, era de um povo inimigo. E o seu pai falou: Sansão, poxa, essa menina não é do nosso povo, ela é do povo do nosso inimigo. Assim, eles cultuam outros deuses, mas Sansão não, pai, é dela que eu gosto. Eu quero ficar com ela e ponto final. A teimosia, Deus diz que não é para você fazer aquilo, mas você quer fazer, você quer usar assim a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando a gente quer fazer as coisas com a nossa vontade, infelizmente a gente acaba algumas vezes saindo da vontade de Deus, que não é a nossa vontade. E ali já começa a desviar o foco da santidade de Deus. E Sansão desobedece seus pais e se casa com essa pessoa, com essa mulher. Só que no decorrer disso, Sansão se aborrece com ela, porque ele conta você tem ali no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, se eu não me engano, por ali. No capítulo 14 fala sobre isso. E ele fala algumas coisas, um segredo para ela, uma adivinhação, e o pessoal não consegue descobrir, ela fica perturbando a cabeça de Sansão, até que ele fala, e ela fala com os caras, e os rapazes, e eles descobrem, né, a adivinhação, ele descobre que foi ela que falou, e deixa ela para lá, entendeu? E volta pro povo dele. E logo após ele vai até esse povo novamente, briga, e aí acontece o segundo erro de Sansão, que é a mentira. Quando nós mentimos, nós se afastamos de Deus e nós se afastamos de buscar a nossa santidade. O que aconteceu com Sansão? Ele foi nesse povo durante a noite, entendeu? Aonde os filisteus também, né, ali naquele povo dos filisteus, onde a sua esposa que ele tinha largado lá com o pai abandonado, ele voltou lá e falou que ia pegar ela de volta. Chegou lá de madrugada naquele povo e quando ele estava chegando lá, um leão tentou atacar. E ele, com a força dele, Deus ainda estava, o Espírito de Deus ainda estava com ele. Ele deu um soco na boca do leão, que o leão veio a morrer. E ele chegou lá naquele povo e deu uma coça naqueles 30 homens de lá, ganhou e depois voltou. Quando ele voltou, ele viu o leão morto e tinha um favo de mel de abelhas no leão. O que ele fez? Como eu disse lá no início, Sansão era nazireu. Uma coisa que ele não podia fazer era tocar em animais e nem em pessoas mortas, entendeu? E o que ele fez? Ele pegou o mel que estava no leão morto. Muito além disso ainda, levou para sua casa e ofereceu a sua mãe e seu pai, sem eles saber. Então, muita mentira, né? E desobediência já na vida de Sansão. E às vezes a gente estamos no automático ali, contando mentira, às vezes desobedecendo e achando que estamos levando uma vida de santidade com Deus. Quando a gente vai pregar a palavra, vai lá em cima, orar, tocar, está frequentando a igreja, mas na realidade nós estamos vivendo uma mentira. Terceira coisa, prostituição. Sansão já estava totalmente
se desviando no caminho de Deus. E no livro de Juízes, no capítulo 16, no início do capítulo 16, Sansão vai a uma casa de prostituição, continua indo lá, naquele pessoal, nos filisteus, naquela turma ali, ele não saía de lá também. E está totalmente fora de Deus, até que depois disso tudo, ele vai para o segundo casamento. Ele vê a Dalila lá, também de outro povo, acha ela bonita, linda. Dalila deveria ser muito bonita mesmo. E Sansão acaba se casando com Dalila. Mas aí a gente vê que a Dalila, na realidade, ela foi uma distração para que Sansão continuasse saindo do propósito de Deus. O propósito de Deus está lá no início, que Sansão ia livrar o povo dele dos filisteus. E era o que ele estava fazendo. Ele sempre fazia. Mas, ao passar do tempo, ele foi se distraindo com muitas coisas, entendeu? Com a desobediência, com a mentira, com a prostituição. E até que Dalila, assim, continuou tirando Sansão do seu propósito, que era livrar o seu povo ali dos filisteus. E Dalila continuou fazendo a mesma coisa que a primeira esposa de Sansão fazia, ficou insistindo naquilo e, tentou descobrir o segredo de Sansão. Qual é o seu segredo da sua força? Você não sabe que eu te amo tanto, por que você não me conta a verdade? Entendeu? Nisso eles já tinham tentado enrolar ela, mas ele não estava com seus olhos abertos ali à vontade de Deus. Então chegou um momento que ele ficou saturado e acabou falando para ela que a sua força vinha do seu cabelo, pois ele tinha sido dedicado ao Senhor desde novo, entendeu? E ali estava a sua força. Isso na hora do carinho ali, que a Dalila estava acariciando a cabeça dele para ele dormir. Então ela já pediu alguém para ir lá avisar os filisteus que era o segredo de Sansão, para eles ir lá. E aí foi o que aconteceu. Cortaram a trança de Sansão, as 7 tranças dele. E ela gritou, os filisteus estão vindo. E ele pensou que ia acontecer como acontecia sempre, dele derrotar todo mundo. E infelizmente ele não conseguiu derrotar, porque o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Aqui no capítulo 16 de Juízes, versículo, eu acho que é o 20 e 21. Capítulo 16, versículo 20 e 21. Isso. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus pregaram, furaram seus olhos, então os levantaram para Gaza e os prenderam com corrente de bronze e os puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Então Sansão achou que o Espírito de Deus estava com ele. Às vezes acontece conosco. Nós achamos que o Espírito de Deus está conosco. Na realidade, ele não está mais. Porque nós saímos do nosso propósito. Saímos da vontade de Deus. Entendeu? E foi o que aconteceu com Sansão naquele momento. Às vezes nós estamos ali na igreja, pregando, orando, e Deus já nos abandonou, assim, nós já abandonamos Deus, né? Deus nos abandona há muito tempo. O Espírito dele não está ali conosco, e a gente está ali naquela, achando que não está servindo de nada, a gente está fraco.
achando que está forte e está fraco. Por quê? Nós saímos totalmente do propósito de Deus. Entendeu? E Deus, às vezes, precisa nos disciplinar. Entendeu? Para que nós voltamos ao seu propósito. Mas você vai aceitar a disciplina de Deus? Assim, no livro de Hebreus diz que Nabucodonosor, vou chegar na história aí, Nabucodonosor ficou maluco, comia capim no chão, entendeu? Mas ele foi preciso de uma disciplina de Deus para ele voltar os seus olhos para o céu. E às vezes, quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu, entendeu? Para que nós voltamos ao seu propósito. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 e 8, vamos ler o que está falando lá. No livro de Hebreus, vai falar sobre a disciplina, né? Aqui, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 5 ao 8. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos deles? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castigar, e não se desanime quando ele te repreender, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Às vezes nós somos repreendidos e nós temos que baixar nossa bolinha e procurar aceitar aquilo que nos foi dito, para que nós possamos voltar nossos olhos para Deus, entendeu? E assim, muitas pessoas estão dentro da igreja ali, estão achando que estão fazendo aquele negócio certo, mas infelizmente estão fazendo tudo de forma mecânica e estão estão achando que estão ali na santidade, mas não estão, entendeu? Por isso que a gente tem que aceitar também as críticas e tentar sempre melhorar. Agora, como eu falei, aquela parte de nós olharmos para o céu, para nós buscarmos novamente qual é o nosso propósito, buscar nossa santidade, vamos para o livro de Daniel. O que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele já estava perdido, o que ele fez para conseguir recuperar sua sanidade e sua santidade e seu propósito. Vamos no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 34. O rei Nabucodonosor louva a Deus Altíssimo. O rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvores e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. 35. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e de todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que meu juízo voltou, continuo Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória
do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Então, quando o rei Nabucodonosor olhou para Deus, para o céu, ele conseguiu enxergar novamente qual era o seu propósito. Você tem olhado para o céu? Você tem enxergado seu propósito? Você tem enxergado seu propósito? Então, amigo, eu venho te falar que nós temos que olhar para o céu somente, para não nos desviarmos do nosso propósito, da nossa santidade. Deus só quer isso de nós, que nós olhamos para Ele. Eu sei que dificuldades acontecem, pessoas vão ser usadas e vão falar coisas que venham te desanimar. Pessoas irão tentar te tirar do propósito, falando alguma coisa, dizendo alguma fofoca, mas você tem que seguir adiante. Então você tem que buscar sua santidade na palavra de Deus, na oração, no jejum, na busca da palavra. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma vida de santidade, entendeu? Com um propósito. Temos que focar no sim que nós demos para Jesus quando nós o aceitamos. E não no não. Não é você, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Eu não ser um chato assim dentro da igreja, eu não faço. Mas você tem que focar no que você decidiu. Quando você quis seguir a Jesus, você deu sim para Jesus, então você tem que tentar buscar a Ele, ser igual a Ele. Então foque sempre no sim que você deu para Jesus, que você vai estar tentando buscar a santidade. Nunca desvie desse caminho, desse propósito. Essa é a minha palavra. Fique com Deus.